Bom, então bem-vindos a todos e todas. Obrigado pela participação aí de todos e todas que destinam sempre um horário para estar comigo aí nas nossas conversas quase que semanais, né? Professora Cristina é quase que um grupo de estudos e de pesquisa que eu reúno toda semana, sabe? É uma discussão que a gente tem feito ao longo já de 2 a 3 meses sobre educação de jovens adultos, nas suas mais variadas, né, temáticas que interessem, de alguma maneira, sempre alguém ou um grupo, já que a gente reúne pesquisadores, professores, estudantes, amigos, que, de alguma maneira, se afetam, né, com a questão e que também nos apoiam, né, já que esse momento também é tão rico para a gente. Então, eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui nesse momento, aos professores da UFPI, US, lá de Moçambique, enfim, de todos os estados, né, já que eu acabo, para não comprometer um estado ou outro. Aos meus amigos do Rio de Janeiro, então, obrigado. Professora Cristina Ferreira da Silva, mais uma vez, então, a sua contribuição para a gente é muito importante nas nossas conversas. A conversa de hoje, né, foi intitulada, então, como Educação Popular e Militância na Educação de Jovens e Adultos. Eu tive o prazer de assistir uma live com a senhora e a outra professora, Marlene, em que vocês trabalhavam a temática da BNCC na Educação de Jovens e Adultos. E me encantou. Por isso que eu fui atrás e falei, não, vou pedir para que ela fale sobre essa história de luta, de resistência, o movimento, então, da Educação de Jovens e Adultos, para que a gente pudesse conhecer, em particular também que eu pudesse conhecer. Então, deixa eu me apresentar, e aí eu já faço a mise-en-scène do nosso trabalho de hoje. Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira, sou professor adjunto da Unilab, sou pedagogo, mestre em educação, doutor na área de políticas públicas e formação humana, também no campo da educação, né? Essa trajetória veio lá do Rio de Janeiro, com experiência na educação básica, na educação superior. E aqui na Unilab, professora, eu entro na área, meu setor de estudos é manifestações culturais. E eu trago a experiência de lecionar na EJA, né, lecionar tanto no ensino superior como trabalhar numa escola de EJA pela SEDUC Rio. E na Unilab há um encontro das manifestações culturais no momento em que me dão a disciplina e, ao mesmo tempo, a educação de jovens e adultos. E aí, a senhora sabe que a gente não pode parar de estudar, né? Então, vamos lá pesquisar que educação de jovens e adultos é essa que acontece aqui no Maciço Baturité, que é a região do interior do Ceará, em que a Unilab está localizada, além da Bahia. Mas aí eu pego aqui o cantinho do Ceará. Então, eu reúno as discussões sobre cultura, formação de professores, políticas educacionais, no contexto mais da educação de jovens e adultos e na educação escolar como um todo. Digo isso porque eu andei reunindo alguns secretários de educação, secretários municipais de educação do Maciço. Mas, por conta das eleições, eu achei melhor dar uma parada para não ter envolvimento político, porque é um momento, né, que está todo mundo aí agora fazendo suas campanhas, então eu preferi reservar um momento futuro para os secretários de educação, já que eu conversei com alguns outros. E nesse momento, então, eu já reúno outras discussões, como a educação indígena, a educação quilombola. Semana passada foi sobre a Lei 10.639, educação nos espaços, né, de privação de liberdade, com Guiné-Bissau, com Moçambique. Então, são as vozes da EJA que falam aí nesse momento em que a gente quer discutir, falar, conversar, conhecer pessoas e aprimorar a discussão. Eu sempre digo que aqui o intuito não é ficar reunindo plateia com 100, 200 pessoas, não. As poucas que estão são as poucas que se interessam pela temática, que de alguma forma têm interesse nos estudos, e qualquer coisa, depois eu boto ali o endereço, vai lá, clica, assiste e pronto. A gente produz conhecimento, esse é o intuito. Então, professora Cristina, meu muito obrigado. Eu vou apresentar, então, a professora Cristina Ferreira da Silva. A professora é licenciada em Pedagogia, especialista em Gestão, Coordenação e Orientação Educacional, é mestre em Educação de Jovens e Adultos pela UNEB, professora da Rede Pública de Irará, Bahia. Irará está presente aí também. Muitíssimo obrigado. E membro também dos grupos de pesquisa do GEPLIS, do GEP e GEPAMEC. Professora, me corrija depois, porque eu posso ter falado alguma coisa que não foi certo. Então, professora, eu vou passar já a questão e a senhora conversa com a gente. Primeira coisa é nos contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional, falar um pouquinho dos caminhos que a senhora trilhou
até chegar nessas discussões sobre educação de jovens e adultos. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos e todas. Vamos lá, então. Obrigado, professora, com a palavra. Fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, né? Primeiro, agradecer ao professor Luiz por este convite, né? Convite este que eu abracei, aceitei com muito amor, com muito carinho, porque falar de educação de jovens e adultos é muito bom. Falar de educação de jovens e adultos, para mim, é ter um reconhecimento. Então, muito obrigada mesmo, professor, por ter enviado este convite, me feito este convite. Como o senhor já me apresentou, né? Eu gosto de ser chamada de professora Cristininha. Ah, tá aí, olha, nem sabia. Professora Cristininha. Os meus colegas me chamam de Cristininha e os alunos de Pro Cristininha. Aí eu falo isso porque essa relação, né, com o nosso aluno, educando, que tem que ser essa relação de carinho mesmo, de acolhimento. Bem, a minha vida pessoal, profissional e acadêmica, elas estão interligadas a partir do momento que eu passei ir ligada à EJA, a partir do momento que eu comecei a estudar à noite. Na verdade, eu sou fruto de uma educação de adultos, porque eu comecei a estudar na educação à noite foi com 17 anos, eu ainda não tinha, 17 anos não, desculpa, 15 anos, e na 7ª série. Então, a partir daí, eu comecei a fazer foi o ensino fundamental, passei para o ensino médio, né, que na época a gente não chamava nem ensino médio, fui fazer o 2º grau, né, o magistério, fiz o magistério e fui estagiar em uma turma à noite, no colégio estadual Joaquim Inácio de Carvalho. Então, assim, eu ser uma aluna da educação de adultos, né? Que só depois que a gente vem com a LDB vem ser reconhecida como uma modalidade da educação de jovens e adultos. Então, eu começo a estudar à noite na 7ª série, faço meu 2º grau, né? Que hoje ensino médio, do 1º ao 3º ano na escola Cenecista São Judas Tadeu, que era uma escola que tinha uma parte pública e outra privada, né, que hoje é uma escola municipal, ou seja, o município comprou esta escola, então é a Escola Municipal São Judas Tadeu. E logo que terminei o magistério, um ano depois, eu esperei, rezei tanto por um concurso, porque eu gostaria de estar na sala de aula, porque eu queria ser professora, mas para ser professora eu deveria estar na sala de aula e não só a formação de magistério. E graças a Deus veio o concurso em 93, 2 anos depois que eu terminei o 2º grau, passei neste concurso e fui lecionar. Quando eu comecei a lecionar, eu trabalhei no diurno, com 2 turmas, né? Eu trabalhei 40 horas. Então, não foi com a educação de jovens e adultos logo, mas eu não sei, tinha uma coisa em mim que até hoje, que eu gosto de tocar, de buscar, procurar ver onde tem eventos, e nessas procuras sobre alguns eventos que falassem de educação, para me embasar, porque eu estava iniciando a minha vida profissional, né, como professora, como educadora, então eu precisava também de mais. Então, na Universidade Estadual de Feira de Santana, né, surge um seminário, que ainda não é este que eu gostaria de estar presente. E aí foi a primeira vez que participei de um seminário na Estadual de Feira de Santana, mas comecei a lecionar, vieram anos e anos, e o município trazia alguns cursos de formação para os professores, nós fazíamos parte, mas eu continuei procurando, né? Até então eu não tinha nível superior, não tinha feito graduação nenhuma. E surgiu o seminário Paulo Freire. Com o seminário Paulo Freire
na Universidade Estadual de Feira de Santana, eu me inscrevi, né? E fui para este seminário. Na verdade, o seminário é Semana Paulo Freire, que era de segunda a sexta-feira. Esse seminário é organizado pela professora Selma Santos, que eu tenho muito carinho, né? E, assim, esse seminário me fez aguçar essa vontade, esse desejo de estar na sala de educação de jovens e adultos. E aí, talvez seja pela minha trajetória de aluna da EJA, né? E aí, o que aconteceu? O ano seguinte, o seminário novamente, Semana Paulo Freire. Me inscrevi, fiz parte desse seminário, né? Como ouvinte. E foi passado alguns anos, o município, né, eu pensei, eu tenho que fazer uma graduação. Tem duas vezes o curso de pedagogia, porque, para mim, o que iria me ajudar seria o curso de pedagogia, eu ser pedagoga, para complementar os meus estudos, né, e me dar também melhores aprofundamentos para estar na sala de aula. E fiz o curso de pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana também. E, em meio ao curso, tiveram alguns seminários e continuou o seminário da Semana de Paulo Freire, e eu participando. Depois, em outros lugares também, seminário de um dia ou dois, eu sempre participando, mas até então eu não tinha acordado para a importância de ler, de pegar os livros, as obras de Freire, mas eu tinha esse desejo, porque eu não sei se eu via em minha professora do Ensino Fundamental 1, aquela professora tão amorosa, e nos seminários que eu participava sobre Freire, eu enxergava, não sei, meu Deus, eu sempre fazia eu ficava pensando assim, o que essas pessoas estão falando sobre educação, a minha professora lá da educação fundamental é essa professora aí, né? Então, fiz a graduação, né? Concluí em 2007 a pedagogia. Nesse momento, esse período, comecei a trabalhar com a educação de jovens e adultos antes de entrar na pedagogia, antes de fazer a graduação, né? Quando eu fui para a sala de aula da EJA, pronto. Falei, pronto, é aqui que eu quero continuar. Encontro, né? Isso, aí foi meu encontro. E aí eu trabalhava de manhã com uma turma de primeira série, que hoje nós temos o ensino fundamental de 9 anos, já não é mais a nomenclatura primeira série, e à noite com a educação de jovens e adultos. Não ou seja, com o segmento 1 ou com o tempo formativo 1, que depois eu explico, mas com o 2, ou seja, com o fundamental 2. Aí eu fui trabalhar com a disciplina História. Gente, pense que eu fazia para a escola alegre e voltava alegre, sempre. Né, com todas as turbulências, mas eu sempre entrei alegre na sala de aula e saí alegre. Com isso, com a graduação, me convidaram para ser coordenadora pedagógica da Educação de Jovens e Adultos em 2005. Então, fui coordenadora pedagógica na Educação de Jovens e Adultos durante 8 anos, né, com o segmento 1, com os professores que atuavam nas turmas do Fundamental 1, né? Tudo isso para chegar a falar com você a minha trajetória pessoal, né? E acadêmica ao mesmo tempo. E com a coordenação, foi me dando vontade, foi ficando mais latente, né? Esse desejo de estudar, de aprofundar os conhecimentos. E aí eu vou à procura da especialização. Fiz a especialização em gestão escolar, né, educação e orientação educacional, mas ainda faltava algo que me completasse na educação de jovens e adultos. E procurando nos sites,
nessas dicas de cards que apareciam, eu enxerguei lá Fórum EJA Brasil. Eu cliquei e veio Fórum EJA Bahia. Quando eu abri, tinha lá um edital para uma especialização em educação de jovens e adultos com necessidades especiais no Instituto Federal, no campus Catu, que fica aqui na Bahia. Eu falei, poxa, vou me inscrever. Aí, compartilhei com os colegas, né, quem gostaria de se inscrever, porque eu iria me inscrever, isso foi em 2010, e fiz a inscrição dessa especialização, participei de todo o processo seletivo, fui aprovada, eu e mais 5 colegas, então aqui em Irará, 5 colegas, 6 comigo, nós fizemos essa especialização em educação de jovens e adultos com necessidades especiais. Como eu tenho um amigo que ele é cego, né, e eu sempre gostei de participar de alguns dos cursos também que ele me convidou no Instituto Jonathan Teles de Carvalho, que é para cegos, em Feira de Santana, eu pensei, ele estuda lá, mas as escolas, a gente está falando de inclusão, mas eu não vejo cego na EJA. E aí eu fui trabalhar as possibilidades, na minha monografia, as possibilidades de incluir cegos, né, deficientes visuais, na educação dos jovens e adultos. Pois é, uma discussão raríssima, né? Até uma especialização nessa área é raro. Eu fiz essa especialização no Instituto Federal de IF Baiano, Campus Catu. Essa especialização tinha 50 colegas e concluiu com 40, acho que foi 47. Acho que 3 que desistiram, mas 47. E essa foi assim, uma especialização que me deu muito embasamento, foram discussões maravilhosas. Fui a campo fazer essa pesquisa, né, com as pessoas de baixa visão, né, quem tinha cegueira total, como esse colega, esse amigo meu, e nós apresentamos essa monografia. No dia eu levei esse amigo meu que é deficiente visual para que ele escutasse, né, a minha apresentação, e daí por diante continuei na busca de mais, né? O professor Ferdinando incentivando, que foi meu orientador na especialização, e aí ele disse, Cris, vá atrás do mestrado. Eu tinha alguns outros colegas que sempre me incentivaram a continuar estudando, né? Você é capaz, você tem que buscar, e eu fui o tempo todo escutando o Gilmar no meu ouvido, a professora Marisa Damiana, a professora Andréa Marques, que hoje não encontra-se mais nesse plano, está em plano espiritual, né? Ela faleceu ano passado, mas a pessoa que dizia, não, a gente precisa estudar, Cris. Nós dessa cor aqui, nós precisamos estudar, nós precisamos mostrar que somos inteligentes. E aí, outros professores sempre me incentivando. E como eu conhecia a professora Marlene em outro momento, que é a professora Marlene Silva, eu participei também de um momento, de uma reunião do Fórum EJA, e também já tinha encontrado ela apresentando lá na UFES, em um desses seminários também que eu fui. E em conversas também com ela, eu via essa alegria, o jeito que ela fala da educação de adultos, que ela defende e que ela milita, isso também me ajudou a estar também, porque são pessoas, né, são anjos que chegam em nossa vida e que vai também dando força, porque em alguns momentos você pensa em desistir. Então, fui fazer, teve um colega chamado Gilmar, que ele viu um edital de aluno especial para o mestrado profissional em educação de jovens e adultos na UNEB. E aí ele me falou. Então, o que eu fiz? Eu falei, vamos nos inscrever, vamos fazer esse aluno especial. Não sabia como era nem nada, mas eu me inscrevi, fiz tudo o que eles pediram. Mas, nessa época, eu já não estava coordenadora da educação de jovens e adultos. Eu estava diretora de uma escola, família agrícola. Olha só, né? Então, eu fui trabalhar como diretora numa escola família agrícola, né? Família agrícola do município de Irará e região. Ou seja, Irará e mais 5 municípios. Então, durante esses 3 anos que eu passei na EFA, que a gente
para não falar EFAME, porque é a Escola Família Agrícola dos Municípios Integrados da região Irará. Então, eu continuei estudando EJA, eu continuei com meu material, eu continuei, né, e fazendo parte de espaços formativos. Então, eu fui fazer, como aluno especial, a disciplina Gestão Educacional em EJA. E aí, me deu vontade, eu falei, não, eu vou me jogar, eu vou participar da seleção como aluno regular, sim. E aí, em 2015, eu participei como aluna regular. Não, a primeira vez, em 2014, passei na primeira etapa, a segunda, quando foi na entrevista, eu perdi. Falei, não, mas isso não vai fazer com que eu desista. Aí sim, aí eu vou insistir, eu quero fazer esse mestrado, né? E continuei. Quando foi no ano seguinte, me inscrevi novamente, fiz meu projeto arrumadinho, mandei meu currículo, né, com todas as minhas experiências em educação de jovens e adultos, e passei na primeira etapa, na segunda, na terceira entrevista, eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. E aí eu na entrevista, e fui aprovada como aluna regular, iniciei o mestrado em fevereiro de 2016 e concluí apresentando, né, defendendo a minha dissertação no dia 26 de abril de 2018, né? Passei esse tempo todo estudando, tive que sair do meu município, fui para Salvador, né? Fiquei distante dos meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, Michele e Sávio, né? A menina tem 24 anos, o menino tem 19, mas eu vou deixar aqui, o menino ainda está menor, né? Mesmo assim, meus irmãos tomando conta, minhas irmãs e avós, tudo tomando conta, mas não estava tão longe porque Irará para Salvador são 2 horas. Então, mas eu precisei me afastar, porque o mestrado exige isso, exige que a gente estude mesmo, que a gente não é verdade? Então, o mestrado, concluí o mestrado em abril de 2018, retornei para o município e estou em sala de aula, trabalhando com meus alunos, jovens e adultos, com minha turma de 22 anos, sabe? E assim, muito feliz. Hoje, nós estamos afastados, mas, assim, me sinto muito honrada, né, de ser esta professora, né, de ter essa trajetória, de trabalhar e estudar, porque quando eu fui para a 7ª série estudar à noite, não foi porque eu quero ir para a noite, porque eu gosto e acho bonito, porque eu trabalhava em um supermercado, né, em lanchonete, e aí eu fui trabalhar à noite, ou estudar à noite, porque eu trabalhava durante o dia, né? Então, é por isso que eu digo que eu sou uma professora, sou uma educadora que vim da educação de adultos, né? Tive várias negações, mas essas negações não deixaram, não apagaram de jeito nenhum, não cercearam a vontade de continuar estudando. E penso agora em fazer o doutorado. Estou caminhando para isso. Muito legal, professor. É a história viva, né, de que essa educação escolar ela transforma, né? É muito bonito, né, a gente poder... E eu acho assim, eu ia colocar um parênteses, eu sempre gosto de perguntar essa trajetória, né, porque às vezes as pessoas não conhecem, né, a trajetória de quem fala, e às vezes assim, pode passar a ideia de que é tudo muito fácil e que não é, né? Tá aí a sua história, cada um com a sua história propriamente dita, né? A gente tendo o privilégio de ouvir a sua, porque é isso que nos fortalece, né? Principalmente lá na base, aquele aluno que está querendo desistir, o aluno que não acredita que essa educação escolar modifica, olha aí o exemplo. Né? Modifica então, sim, com certeza. Muito obrigado aí, já assim, me sinto honrado mesmo. E professora, na mesma sintonia, então vamos falar agora da sua militância na EJA. Então, fala para a gente um pouco dessa sua história, que, pelo jeito, ela também acompanha, né? A militância acompanha a sua trajetória de vida. Fala um pouco dessa militância na EJA, os percursos, enfim, o que a senhora viveu um pouquinho sobre isso. Antes de falar, gostaria de agradecer a presença da minha sobrinha Marina, que está aí me assistindo, meu sobrinho Igor, legal. que estão presentes também assistindo, meus amigos, amigos Jurandir, minhas amigas professoras que estão aí, Márcia Barreto, Ana Lima, Ana Maria, e obrigada
presença, porque é isso que nos fortalece, quando essas pessoas com a gente estão abraçando. Isso aí dá vontade mesmo da gente continuar. A minha militância na EJA é como eu falei no início sobre essa trajetória, então isso faz com que a gente termine eu não sei se não é me entregando, mas se sentindo no direito de você também defender algo, né? Defender, e a minha defesa neste momento é defender esses sujeitos que estão na educação de jovens e adultos. Porque, assim como eu sei que todos eles passam por várias negações. Uns mais, outros menos, né? Eu fui estudar à noite, mas eu tinha minha mãe, tinha meu pai, tinha meus irmãos, né? Mas muitos deles vão para a noite estudar, tem filhos e não tem quem tome conta, não tem um irmão, não tem uma irmã, às vezes tem a família, mas a família diz que não mandou você ter filho cedo, então não fica com os filhos. Então, a gente precisa também de alguém para estar se preocupando com a educação dessas pessoas. Então, eu procurei o Fórum EJA também, né? Que é o fórum que se constitui com várias organizações, né? E aí eu milito junto com o fórum. Aqui no município, eu estou tentando criar o fórum, constitui um fórum da região do Portal do Sertão, que é chamado o Portal de Identidade, e aí trazer alguns municípios vizinhos para que nós possamos constituir o fórum Portal do Sertão, né, a partir de Irará, né, fazer convite, já fiz convite a alguns colegas, estou em conversa com outros, já tenho uma lista aqui com o nome dos professores aqui de Irará que eu irei convidar, porque eu já comecei pelos municípios vizinhos, falando da proposta do Fórum EJA, porque nós precisamos constituir esse fórum, porque essas pessoas precisam que tenham uma instituição que se preocupe com ele. E o fórum, eu vejo hoje que o fórum é essa instituição que mais se preocupa com os sujeitos, né? Com essas mulheres e homens do campo, essas mulheres e homens da cidade, com esses sujeitos que estão ali em busca de concluir a sua escolarização, em busca de também não só da escolarização, mas a questão da formação humana também, porque é no espaço da escola que eles também se abraçam, né? Trocam ideias, contam suas angústias. Então, a minha militância hoje, através do fórum, também com os movimentos da educação do campo. Hoje eu faço parte de um movimento pela UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo, que é um dos grupos de pesquisa que tem aí no CAD, que é Educação do Campo, porque os nossos alunos da EJA, na maioria, são alunos do campo. Sim. Então, eu preciso também me adentrar esse espaço para discutir, né, as propostas, os direitos deles. Então, nessa caminhada aí. Faço parte de outras militâncias, mas não é em relação à educação. Já é mais... Sou envolvida no movimento cultural aqui também de Irará, que faço parte da diretoria da Casa da Cultura, com outros companheiros, em que a gente é uma labuta, é muito embate com o poder público, e a gente acreditar e militar por algo que a gente acredita, né? Aí não parar, né? Vendo a militância por futebol, meu filho gosta de futebol, eu faço parte também da escolinha de futebol. Ajudo também, faço parte da diretoria, e aí é nessa forma. Eu estou sempre, porque eu gosto de gente, então eu gosto de estar no meio de gente. Verdade. A pessoa está pulsando vida é onde a senhora está, né? Que bom, sim, que bom. Sim, trabalhar com vidas e trabalhar com amor, aquilo que Paulo Freire fala, né? A questão do amor, a amorosidade a gente trazer sempre.
Em primeiro lugar, né? Professora, então durante a sua caminhada, né, a gente sabe que a educação de jovens adultos ela teve, né, passa por percalços na atual política, né? A gente está vendo aí o quanto ela tem sido cada vez mais inferiorizada. Enfim, a senhora consegue falar para a gente um pouco desses avanços que a senhora percebeu ao longo dessa sua trajetória? Que avanço a senhora pode dizer para a gente assim, ó, eu acho que a gente avançou aí, porque logo na sequência a gente vai falar de retrocessos, né? Então, É. fala um pouquinho do que a senhora percebeu aí. Bem, eu vejo que tanto na minha caminhada quanto na caminhada histórica, né, política da educação dos jovens e adultos, houve avanços, sim. A partir até do momento em que as campanhas lá de 1940 até hoje que existe, a gente hoje saber distinguir o que é uma campanha, o que é um programa, o que é um projeto, do que é uma modalidade. Então, para mim, isso é um avanço, né? Porque até 1988 a gente só tinha as campanhas, não é isso? Tinha educação de jovens e adultos Verdade, é um projeto. considerada como educação de jovens e adultos. E vem a LDB e diz, né, é uma modalidade da educação de jovens e adultos e reserva 2 artigos, 37 e 38, né, para a educação de jovens e adultos. Então, para mim, isso é um avanço. É um avanço. Né? Eu vejo também que existem avanços nas políticas educacionais, nos programas que trouxeram para a educação de jovens e adultos. Né? A gente pode citar o ProEja, o ProJovem, a gente pode citar uma coisa que eu acho super interessante, o PNLD-EJA, que é o Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos. São avanços, né, que nós tivemos, que até então o aluno da educação de jovens e adultos, do adulto, ele estudava com livros do diurno, ou livros que muitas das vezes eram tidos para o aluno do noturno, mas vinham com conteúdos do diurno, né, de criança. Né? E o PNLD já não, ele vem baseando nas discussões, nos temas, e alguns livros a gente faz uma avaliação, são muito bons, outros são ruins, péssimos, e tem outros que são mais ou menos. Eu vejo também um avanço na questão das diretrizes. As diretrizes são perfeitas e naquele momento. Hoje já precisam ser revisadas, né? Hoje já precisam a gente entrar em discussão. Então, essas diretrizes, essas resoluções são importantes. Eu acho muito importante um avanço, mas que depois a gente faz o retrocesso, mas que estacionou o Plano Nacional de Educação nas suas metas 8, 9 e 10, né? Que fala de educação de jovens e adultos, da educação profissional, profissionalizante, mas aí vem para os municípios. Os municípios, como lá, seus planos municipais de educação. Aí a gente vai para lá, para a meta 9, 8, 9 e 10, e o que acontece? Os municípios não têm perna, se tiver, eles também não correm atrás para se materializar aquilo que está lá, né? As ações, as estratégias que são discutidas e que foram construídas com os professores, com os profissionais da educação, infelizmente, elas terminam ficando engavetadas. Então, eu acho que avanço teve, né, quando eu falo dos programas, né, dos que tiveram, por exemplo, os programas de alfabetização, por exemplo, para mim são um avanço. O programa Brasil Alfabetizado com o governo Lula, para mim, foi assim, um programa maravilhoso. Quando existe uma operacionalização, quando existe um compromisso de quem está à frente também, né? Porém, existem outros programas que não existe uma operacionalização com mais respeito, com mais carinho, com mais cuidado, né, com dinheiro público. E aí, o resultado, a gente não traz aquele resultado que deveria ser. E aí a gente continua com aquele índice vergonhoso de analfabetismo no Brasil. A gente precisa, sim, de mais políticas públicas para a educação de jovens e adultos, nós precisamos, mas também é preciso que essas políticas públicas sejam construídas com quem entende, com quem de direito.
Verdade, professor. Basta lembrar, né, que o Plano Nacional de Educação, ele fala não só em erradicar o analfabetismo, né, mas fala também em reduzir o analfabetismo funcional, né? Eu sempre gosto de Sim, dizer que a gente reconhece que essa alfabetização ela não está funcionando, né? Ela não tem funcionado. À não medida tem que a gente então funcionado. reconhece que a gente tem um percentual grande, a gente está falando de reduzir 50% do analfabetismo funcional. Não, muito bem Sim, lembrado. Quer dizer, e assim, a gente parte de alguns avanços, né, para entender o quanto a educação de jovens adultos ela é reconhecida como um direito, né, como a senhora muito bem lembrou, as diretrizes sim, curriculares, né, pelo próprio parecer sim, 11, que torna aí o estudante, né, aquele que passou pela EJA, um cidadão, né, ele passa a se reconhecer como cidadão de direitos, né, e não sim, apenas alguém que tem o privilégio de estudar, não é privilégio, é isso, direito. isso. E também, quando a gente fala assim das propostas da educação de jovens e adultos, como é, o MEC foi apresentado acho que em 1999, depois em 2007, porém, não houve-se uma formação para os professores, para que esses professores soubessem trabalhar com essas propostas. Alguns estados sim, outros não, alguns municípios não. Então assim, houve um avanço, mas também a gente pode estar falando do retrocesso, mas que houve um avanço, sim. Agora é um avanço ainda mínimo, que a gente precisa, sim, caminhar a passos mais largos, porque a gente pode até falar na questão da própria tecnologia. A educação de jovens e adultos hoje é quem está sendo mais prejudicada nesse momento de pandemia, não é? Com certeza, professora. Eu já fiz algumas lives com secretários, né, que sempre Sim, colocam, quando a gente fala da pandemia, né, é muito comum sim, que o inconsciente, né, já remeta logo à educação escolar para esses que estão na idade, né, e, na é, verdade, a gente esquece da educação de jovens e adultos e o quanto esses estudantes falam em busca ativa, mas eu tenho lá minhas dúvidas se, de fato, essa busca ativa tem acontecido com a educação de jovens e adultos, sabe? veja bem, em relação a isso, que a gente traz também um retrocesso, porque em alguns municípios, eu vou falar pelo estado da Bahia, nós temos um governador progressista, né, mas a gente ainda continua com muitas coisas ainda que não avançou, né? E nós temos nos municípios os prefeitos, temos os seus secretários, né? Mas assim, nós estamos hoje passando por uma reorganização curricular na Bahia. Só que passando por uma reorganização curricular na Bahia em um momento de pandemia. Uma coisa que eu não entendo. Complicado, né? É complicado. Aí a gente vai discutir, por exemplo, vai discutir a modalidade de educação de jovens e adultos. São os professores, os educadores desse currículo. Bom, de todo modo, não é ingênuo que essas discussões aconteçam sem a participação dos sujeitos, né? Vamos lembrar do Existe SUS aí, que tentaram colocar algo que surgiu do nada, né? isso. A destinação das unidades básicas às instituições privadas, né, de saúde. Então, não é ingênuo, não é à toa que isso acontece da noite para o dia para quem sabe passar, né? Sem que a É, sociedade tenha contato. aí a gente vê que existe uma intencionalidade por trás de tudo isso. Eita. Assim, então, professora, na sequência, vamos falar desses retrocessos? Que a senhora, então, avalia? Antes disso, deixa eu lhe dizer que aqui tem professores nessa sala que passaram por esses programas de educação, sabe? Nós tivemos um Sim, momento até de uma live com a professora Isabel Orquiz e a professora Marlene, perdão, a professora Maria do Socorro e a professora Isabel Orquiz, que trabalharam nos programas Brasil Alfabetizado, no MOVA, sim. elas falaram de dois programas importantíssimos nos quais elas viveram. Então, quando a senhora É, falou dos programas, das políticas, então algumas dessas políticas deram muito certo, né? Então, algumas professor, fala para a gente dos retrocessos, então, o que a senhora avalia aí? voltando assim só um pouco dos Claro, fica à vontade. programas que deram certo, sim, naquele sim. Inclusive, por exemplo, o Mobral não era um programa que a gente sabe que não era
um programa bom, mas naquele momento era o único que tinha para o sujeito. Mas se a gente vai olhar e comparar a política de Paulo Freire, a gente vai ver, é um programa que não levava o sujeito a pensar, a criticar, não é? A se defender. Não, ou seja, não, só fazendo a comparação, mas a gente traz, por exemplo, o Mova Brasil foi muito bom, o Mova Brasil, muito bom mesmo aqui na cidade teve uma época, mas assim, mas são pontuais e que acabam. E aí as pessoas terminam confundindo a educação dos jovens adultos, que só é alfabetização. E a educação dos jovens adultos não é só alfabetização. Né? Tá? Né? Então, a alfabetização, a gente vem com esses programas. Não é isso? E aqui na Bahia mesmo tem o TOPA, todos pela alfabetização. Eu, particularmente, pode até apanhar depois, mas eu não gostei do TOPA. Não gostei. Já gostei do Brasil alfabetizado. Eu achei mais sério, mais, sabe? Eu acompanhei, eu vi. Eu estive em alguns encontros em Brasília, no Recife, em Fortaleza, que foram para discutir esses programas, né? Então, tá bom. Vamos lá para o retrocesso. Vamos lá, fica à vontade. Eu começo o retrocesso pela Secretaria de Educação, de Continuidade, Diversidade e Inclusão. Sim, a SECAD. A SECAD. SECAD. Para mim, foi um retrocesso, porque nós tínhamos uma cadeira lá no MEC e hoje nós não temos. Né? Quem é que fala hoje pela inclusão, pelas minorias? Quem é que fala pela diversidade? Né? A gente não tem. A gente, inclusive, quando falamos da educação quilombola, e quando a gente vai para a Fundação Palmares, a gente vê aquele sujeito não se reconhecer como negro e ainda dizer que não precisa dessa, né, de uma secretaria especial. Então, assim, nós perdemos essa secretaria. Então, isso aí, para mim, foi um retrocesso. Aí, partindo da esfera federal, né, que é a SECAD, a gente tem um retrocesso quando nós não conseguimos dar conta das metas do Plano Nacional e nem dos municipais. A exemplo daqui do município que eu moro. Né? Quando a gente não consegue dar conta daquelas metas, né? No mínimo, pelo menos, conseguir 2 ou 3 ações daquelas ações. E aí eu venho para o quê? Formação de professores. Né? Como é que nós vamos atuar com esses sujeitos de direito, né? Sujeitos específicos, né? E a gente se depara em sala de aula sem nenhuma formação. Eu não estou falando que é o meu caso, né? De alguns colegas em Irará, porque aqui teve uma época que teve um tempo muito bom de discussões mesmo sobre a educação de jovens e adultos, de formações, de encontros. Aí a gente vem federal, estadual e municipal. E aí aqui no município também está assim. Houve um retrocesso. Não se para discutir a educação de jovens e adultos. Eita. Sim, a gente precisa realmente fazer a denúncia e fazer o anúncio. Aí eu trago o seguinte, o anúncio. Quando a gente fala do retrocesso, a gente pode estar falando também, quando o avanço, de ter, que eu esqueci de falar, de nós termos um mestrado profissional único no Brasil, que é na Universidade da Bahia, que é o mestrado profissional. Para mim, isso é um avanço. Aí, quando o processo a SECAD, que é extinta, e os municípios que não abraçam, que não abraçam mais, não vão atrás dos institutos, das universidades, buscar um consultoria, buscar o quê? Dentro do seu próprio município, pessoas para fazer essas formações. Para a estratégia, né? E aí também eu trago um outro retrocesso, são o quê? Os recursos que vinham para para comprar, por exemplo, a alimentação escolar, os livros da EJA, e tudo isso é cortado. Então, isso, para mim, é um retrocesso, né? E hoje a gente vê o quê? Quase 16, se eu não me engano, 16 milhões de analfabetos, né? Como eu até peguei aqui uma reportagem, que
diz que a gente avançou, né? Nós avançamos, mas o PNAD mostra aí que o analfabetismo cai, mas o Brasil ainda tem 11 milhões de pessoas sem saber ler e escrever. E isso é sério, né? Isso é muito sério. Então, a gente precisa ver o que é que está acontecendo, né? E esses números, professor, só aproveitar então o gancho, esses números representam o analfabetismo absoluto, né? Quando a gente pensa ainda no analfabetismo funcional, a gente tem um trabalho dobrado, né? Quer dizer, além de não ter dado certa alfabetização, a gente ainda precisa realfabetizar, né? Como se nós pudéssemos falar numa realfabetização. Isso em 2019, né? Que mais da metade da população, quer dizer, em idade de 25 anos, ainda não completam o ensino médio. Aí a gente vê a desigualdade, cada dia que passa a gente vai vendo a desigualdade em nosso país, que é tamanha. E com a pandemia ela se escancarou mais ainda, né? É verdade, é verdade. Com a pandemia a gente vê que agora o holofote ficou mais visível, né, para todos nós. Mais visível, porque essa desigualdade sempre existiu. A pandemia só veio para escancarar. E aí a gente traz também um retrocesso total e também, infelizmente, com esse desgoverno que nós temos aí, infelizmente, foi o que escolheram para o Brasil, né? E aí a gente tem que aceitar, porque é o presidente mesmo, mas nós sabemos que nós perdemos muito. Nós estamos sendo atacados a todo momento. E a educação de jovens e adultos, pior, porque quando ele pensa de ter 100% de educação à distância, a educação de jovens e adultos à distância, para mim é retrocesso. Imagine, né? Outra coisa é quando a gente fica assim, falando nessa questão da educação de jovens e adultos e trabalhar só a questão do empreendedorismo. Trazer essa questão, sim, vamos ter cuidado com isso, né? Vamos ter cuidado com isso. É que o nosso aluno da educação de jovens e adultos, ele está indo lá só porque ele quer trabalhar? Exato. Então, a gente precisa pensar nessas né? Outra coisa também, o fechamento das escolas. Eu sei onde vocês, no Rio de Janeiro, acontece, mas está acontecendo também que eu fiz parte de algumas lives com o Fórum Eixo de Rio de Janeiro, e foram citados isso aí. Mas, assim, aqui na Bahia, foram muitas escolas fechadas com a turma da EJA. Um desrespeito total, porque nós temos que pensar em qualidade e não em quantidade. E no que você investe? Aqui no Ceará, professora, tem um nome bonito que tem dado, que é nucleação. É uma expressão bonita para dizer que, não tendo quantidade de alunos suficiente, a gente fecha a escola e nucleia. Sim. Então, assim, fica uma quantidade de alunos de fora, ou, se eles quiserem, eles vão para essa escola que centraliza em diversas regiões e, muitas das vezes, distantes, em que o aluno precisa pegar um transporte, depender do transporte escolar, né, do município, para poder chegar até a escola. Ou quando não, professor, aqui no Ceará a gente também está vendo uma outra realidade que diz respeito aos números. Como cada escola tem metas, tem indicadores a seguir, a bater de metas, ter a educação de jovens e adultos compromete as metas por conta da evasão. Então, o que a gente tem é que muitos diretores de escola optam por não abrir turmas de EJA, porque, no final das contas, vai comprometer o nível de evasão que ele vai ter por conta da própria natureza da educação de jovens e adultos. Se não tiver um projeto que inclua, se não tiver uma metodologia que inclua, esse estudante cansado, o estudante trabalhador, o estudante que tem uma série de outras necessidades, ele abandona a escola. E aí isso compromete as metas. Então, resolve-se não abrir se não tiver uma quantidade X. O X é bem alto. A gente teve um depoimento de uma escola que conseguiu 18 alunos, mas ela precisava de 20. E aí ela não abriu. Então, esses 18 alunos ficaram de fora e, enfim, é um pouco dessa realidade que tem sido... Exatamente isso. Ficam pensando em quantidade e esquece de dar uma qualidade, tenha 18, mas dê qualidade a esses 18 para que eles não desistam, para que eles permaneçam na escola. A gente precisa trabalhar em cima da permanência e não da desistência. A gente já entra na escola pensando,
Tem 50 alunos, mas daqui para junho só vai ficar 20. Então, se a gente já inicia, se a gente já começa a aula pensando assim, já o diretor, né, da escola já pensa nisso. É uma quantidade de 50 alunos, mas daqui para junho já não tem. Se a gente já pensa, tem esse pensamento negativo, a tendência é isso, a palavra ela tem força. E aí é preciso o quê? Que as escolas sentem e organizem seus projetos que sejam projetos de inclusão mesmo. Mas aí não é aquela inclusão que a gente só vê o nome bonitinho, não. São projetos que façam com que esses alunos se sintam acolhidos na escola, né? Um projeto que inclua um transporte escolar de qualidade, que possa pegar o sujeito lá naquele ponto, junto do seu Zé, que desce e anda 2 quilômetros para chegar em casa, e que ele sai, que vai para a escola, sai 6 horas, e a aula começa às 7h15, e ele teve que sair de lá do espaço dele 5h30, porque se ele não chegar às 6h10 no ponto, ele perde. A gente tem que pensar em uma escola em que ele chegue, ele encontre uma merenda, uma alimentação de qualidade, né? Que ele encontre um café, que ele tome um café gostoso, que ele encontre uma merenda que realmente sustente, porque eu me lembro que o Haddad, ele disse que a merenda escolar não é luxo, não. A merenda escolar é para realmente dar condições ao aluno ficar na escola, né? Não é luxo. Então, você só É um fica... direito, né? É um direito. É um direito. E outra, é aquela questão, a gente bate lá nos direitos sociais, né? São direitos. E quando chega na escola, esses direitos sociais são negados, chega na sociedade, são negados esses direitos sociais, né? E a gente precisa ter realmente um projeto de inclusão. Nós precisamos ter um outro olhar para esses jovens, adultos e idosos. Mas, professora, obrigado. Mas olha só, mas nós temos uma esperança. Com A certeza. esperança está em Paulo Freire, que muito nos influencia, né? E aí, professora, na sequência, a gente, a gente pensa, né, nessa esperança em falar do Paulo Freire. Conta um pouquinho para a gente as influências de Paulo Freire na sua vida, na sua história, que é toda mergulhada, né, por essa formação humana. O que a senhora pode nos falar, então, durante essa caminhada, as influências de Paulo Freire? Eu começo dizendo que o saber o saber, né? Ele é um ato de conhecimento para todos. Então, quando eu falo isso, eu lembro que em alguns momentos da nossa vida, algumas pessoas tentam falar coisas com a gente para dizer assim, você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir, porque, na verdade, quem vai quem cursa uma faculdade ou universidade são os filhinhos de papai. Que nada, que você vai fazer até o magistério e acabou. Então, talvez, como eu falo, Paulo Freire já estava em minha vida, desde o momento que eu botei os meus pés na primeira série, numa escola lá do Fundamental 1. Por que eu falo isso? Porque eu sempre tive vontade, sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Assim, os meus pais, por serem pessoas semi-analfabetas, né, com pouco conhecimento da leitura e a escrita, porque de mundo eles tinham muito a leitura de mundo, a minha mãe e meu pai, né, com essas coisas aí a gente pensa assim, não, o filho de Dona Fulana vai ser igual a Dona Fulana. Não. Aí a gente vem, através do estudo, e mostra que nós podemos sim. Nós podemos muito mais. É difícil, existem várias barreiras, sim. Mas Paulo Freire me mostrou que não. Que as barreiras existem, que aí eu poderia pular essas barreiras, quebrar, derrubar esses muros, né? E aí, Paulo Freire, para mim, é uma influência diária. A partir do momento que eu sinto este afeto com meus alunos, com a escola para mim está fazendo uma falta muito grande, porque a escola é um lugar que eu dou muita risada com os alunos, porque quando eles chegam com as histórias deles, esses alunos de escola de educação de jovens adultos, ou a gente ri ou a gente chora, porque são várias histórias, e nós somos os ouvidos desses alunos.
E nós somos ouvidos, nós somos a boca que são silenciadas, porque eles são silenciados muitas vezes. Então, nós, professores da EJA, nós temos que ser a boca para fazer a denúncia e para fazer a cobrança desses direitos, mas também mostrar a ele que eles precisam fazer essa cobrança. Então, assim, para mim, educação popular, educação de jovens adultos, serve para isso, para transformar, sim, o sujeito. E a educação de jovens adultos a gente faz na escola, mas a educação popular a gente faz em qualquer lugar. Não é isso? É verdade, é verdade. É o que Freire nos ensina. E, Muito assim, legal. Quando você fala da questão da esperança, é isso, a gente não pode perder. Em algum momento a gente baixa a cabeça, cai assim, poxa, eu não vou conseguir. Eu vou desistir dessa luta. Mas depois levanta e fala, não. Aí a gente pega a pedagogia do oprimido e vai ler, aí a gente vê, não. A gente tem que continuar. Chega lá e fala, não, eu vi essa frase aqui, eu vou ler essa citação. Poxa, essa citação agora me fez eu continuar. Né? Então, assim, para mim, ele sempre esteve e vai estar em minha caminhada, e é uma influência boa, porque quando ele traz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, isso aí é verdadeiro. Quando a gente pensa em uma mãe, né, que só sabe assinar o nome e ler pequenas palavras, mas tem uma história muito linda, uma história de vida muito linda, uma história de vida de muitas negações mesmo, né, que podaram, e ela abre a boca e diz, eu não quero que meus filhos passe o que eu passei. Não é que ela não queria que os filhos dela não trabalhassem, não. Ela botou os filhos para trabalhar, mas ela queria que os filhos estudassem. Né? Ela nunca disse que queria que os filhos dela fossem doutores, mas que fossem pessoas que dessem orgulho para ela. E aí eu falo todo dia, eu me orgulho de ser filha de uma merendeira de escola, de uma empregada doméstica e de um padeiro. Né? Me orgulho, não posso esconder disso. Legal. Mas que disseram que os filhos teriam que estudar. Né? Eu falo todo dia, eu me orgulho de dizer que eu era balconista, que eu fui babá, mas me orgulho de dizer que as pessoas diziam a mim, vai estudar, não quero ficar o tempo todo atrás do balcão, não. Então, são anjos que chegam em nossa vida e que dizem, você pode, você consegue. Né? Então, isso para mim é importante, né, dizer que Paulo Freire, com toda essa amorosidade, né, a afetividade, com o diálogo, e assim eu sou muito do diálogo. Né? Muito do diálogo. É preciso ter esse diálogo freireano. É preciso ter o círculo de cultura, ouvir os alunos, trazer a roda, fazer a roda girar e botar lá o que eles precisam ouvir, o que o aluno quer ouvir, né? Eu não tenho que trazer coisas de mundos diferentes para eles, sim, escutar o que é que eles querem aprender e, a partir dali, a gente levar para outros mundos, né? Eu acho que é isso que é importante. E eu acredito que, em minha trajetória na educação de jovens e adultos, eu faço isso com esses meus alunos. Legal, professor. Não, e só assim a gente consegue contagiar também, né? Imagina assim, que a senhora serve de exemplo para todos que estão aqui, na sua casa, entre os amigos, isso é uma coisa que contagia, né? Quer dizer, a educação, graças a Deus, tem esse poder, né? De contagiar aqueles que acreditam, que veem nos exemplos, olha aí, né? A fortaleza daquilo que eu quero ser. Então, opa, eu vou buscar sim, porque eu vou para a sala de aula, a professora me impulsiona, a professora ela consegue, né, trabalhar conosco da forma como nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, isso muda completamente, né? É uma E, coisa que eu também estou aprendendo, até com o próprio Freire, que essa educação, essas atividades remotas, essa situação que nós estamos vivendo, nós sabemos que existe a educação, que com modalidade de educação à distância existe, mas nós estávamos acostumados e temos a educação presencial. Então, eu não acredito que está acontecendo essa aprendizagem com essa mediação à distância, né? E não existe afetividade, quando a gente fala da afetividade no sentido assim, como é que pode, né, acontecer a mediação?
sem afetividade. Eu fico assim pensando, né, nessas discussões todas também em outros espaços, outros eventos. Então, quando eu ligo para o meu aluno que ele diz que não pegou em nada, que eu não sei como fazer isso, porque vem as atividades na plataforma e eu nunca abri. Eu entendo. Então, o que é que eu faço? Vamos ligar. Ligo toda semana. E aí, dona Lúcia, como é a senhora? Tudo bem? Assistiu o quê? Viu qual reportagem? Como é que vai a saúde? Aí ligo para seu Joel. Seu Joel, como é que tá? Tá em frente à escola? Tá tomando conta da escola? Olha lá, viu? Aí, aqueles que têm o WhatsApp, eu fiz um grupo e batizei como sujeito da EJA. Estes, eu boto um vídeo, eu gravo áudio, eu fico gravo algumas coisas falando com eles, mando. Para os que não têm WhatsApp, que só tem aquele celular pequenininho, né? Que a realidade é essa. Eles que não pegam o aplicativo, eu ligo e pergunto como eles estão, como é que está a saúde de cada um, e os filhos, como é que vão, né? A senhora viu o presidente falando da privatização do SUS, a senhora sabe o que é privatizar o SUS? E aí começa falando com ele. Eu estou fazendo educação de jovens e adultos, sim. Eu só não tenho vínculo com meus alunos, sabe? A semana passada mesmo liguei para alguns e falei, olha, a eleição está aí, viu? Cuidado com os representantes de vocês. Olha o que vocês estão escolhendo. Lembre-se do merenda escolar, lembre do transporte, lembre da escola, que vocês não têm a escola que deveria ter. Aí eu vou falar qualquer coisa. Então, eu penso que é dessa forma que eu vou ter que manter o vínculo. Agora chega um momento que é o município que vai ter que dizer para fazer. Porque o que não pode é esses alunos passarem em 2020, chegar em 2021, chegar em 2022, sem atenção, né? Verdade, são esses conteúdos de cidadania que ficam, né? Porque se a gente for pensar no conteúdo escolar, livresco, isso ele hoje, com a internet, ele pega o conteúdo. Agora, esse conteúdo de cidadania, esse de alguém que desperta para essa consciência crítica aí que Paulo Freire tanto nos coloca, esse aqui é o legado que fica, né? É o que de mais interessante talvez fique. Quando ele pergunta à senhora o que é isso, né? O que é a privatização do SUS, que a gente está ouvindo falar aqui, mas não sabe o que é. Né? Quer dizer, então, e ao mesmo tempo também dedicar, né, a confiança e a esperança naquela pessoa, e no caso a senhora, né, que vai, de alguma maneira, ela vai me orientar, ela vai despertar aquilo que até então eu não conheço, não sei. Isso é o que há de mais primoroso, né, na educação de adultos, porque a gente está falando de humanos que têm suas experiências, têm suas histórias, mas que, de alguma forma, a educação escolar, ela liberta, né? Esse outro liberta, com certeza. E assim, ó, eu costumo dizer que não é fácil, não. Ontem eu conversando com uma professora, minha amiga, que eu gosto muito, professora Marlene, falando da minha angústia, ela dizendo, não pode desistir. Paulo Freire ensinou que não pode desistir. Então, a gente precisa persistir. Quando a gente está trabalhando com educação popular, é isso. Vivenciar a educação popular não é fácil. Mas a gente precisa ir em busca do verbo esperançar, como você falou na estante, né? Esse esperançar de movimentar, de ir em busca, né? De ir atrás mesmo, de correr, e não esperançar de ficar esperando cair de lá, né? Parar, paralisar, não. Tem que se movimentar mesmo. Eu acredito e tenho esperança, sim, de que nós vamos trazer alguma... Vai trazer uma melhora, assim, para a educação de jovens e adultos, não só para eles, como as crianças também, que a gente sofre com a educação infantil, não é só com ela, e como no todo a educação, né? Porque a educação não é prioridade no Brasil, apesar de todos pegam a bandeira da educação para se eleger, mas não é prioridade. E, professora, ainda nessa sequência, a gente está quase no final já, e com relação à Lei 10.969, professora, que a gente fala tanto, né, dessa discussão sobre africanidades, essa história toda, né, que a gente tem aí, principalmente do público da EJA, quando a gente vê os números, o que a senhora pode nos dizer? Quais são os desafios que a senhora coloca para a gente, em relação ainda o impacto de uma lei que é desde 2013, a gente ainda discute a implementação dela no currículo da escola, nos conteúdos. Conversa com a gente sobre isso? Olha, o Brasil é preto. A Bahia é preta, né?
praticamente, eu acredito que eu deveria até eu vou pesquisar, mas eu acho que a Bahia, Isso mesmo. que é o segundo, é o primeiro país, estado mais preto. Há uma discussão aqui no Ceará, que parece que negam a negritude do Ceará, mas a gente sabe perfeitamente que Mas a a mesma gente, coisa. isso, eminentemente preto. Mas a gente precisa intensificar essa discussão ainda. Infelizmente, são quase 2 décadas, não é isso? Que é desde 2003, a lei de 1639, e a gente continua não discutindo em sala de aula. Os nossos currículos, a gente vê que não existe, é muito falho, existem lacunas sobre a lei 10.639. Tem as lacunas, a gente vê, é bem visível. E agora espero, com a reorganização curricular aqui no estado da Bahia, que os municípios estejam realmente, nesta pandemia distante, discutindo reorganização, e que que chegue junto com a Lei 10.639. A gente sabe que ela vem o quê? Ela vem ampliar também, trazer a discussão até da educação afro-brasileira, né? A questão da cultura, mas é muito pouco. Aí a gente só vê as escolas discutirem quando chega agora em novembro. As datas comemorativas, né? E traz aquela coisa tipo folclore, ao mesmo tempo querendo, não sei, mas esquece que a gente tem que discutir o ano todo, que tem que estar lá posto no currículo, né? Mas a gente vê, tem uma BNCC aí, né, que sem muita, com poucas críticas, mas a gente sabe que, sem se tratando de EJA, ela até fala, mas ela não materializa a questão da EJA na base, né? Exato. Aliás, a E, BNCC nem trata, né, da EJA, né? não, Coloca os municípios, né? não. E a gente aqui está com também do documento curricular Bahia, que é DCRB, e que também é um parâmetro, um dos documentos que é um suporte para que os municípios também escrevam seus currículos. Mas, mesmo assim, quando a gente vai procurar a discussão da EJA, são 2 laudas só, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Estudar. Nós, professores, nós temos que estudar, temos que buscar mesmo e ir para o enfrentamento. A gente precisa ir para o enfrentamento, a gente precisa sair da cadeira, ficar lá sentadinha achando tudo uma beleza, mas enfrentamento. Goste quem gostar, né? O diretor, o secretário, o prefeito, o que for, mas a gente precisa se organizar, a gente precisa buscar os movimentos para discutir. A gente tem a PLB, que é o Sindicato dos Professores, nós temos o Fórum EJA, nós temos outros movimentos que a gente precisa chamar para poder discutir. A gente não tem que estar só criticando e não fazer nada, né? Não precisa também deixar só também nas custas de 1 ou 2. Se a gente está achando ruim, a gente tem que falar, né? Não é, desculpa, mas a gente precisa ir em busca e também produzir. Hoje, nós temos várias produções, se a gente for para os sites, né? Nós temos várias produções que estão falando sobre a educação de jovens e adultos. Se for ver, nós estamos hoje na UNEB com, acho que a 8ª turma do MPEJA. Foram quantas dissertações que foram escritas, foram os artigos, não é isso? Então, Legal. aí a gente vê não só no MPEJA, na UNEB, mas nós temos os outros institutos que hoje falam. Infelizmente, algumas faculdades ainda insistem em não colocar no seu currículo esse componente educação de jovens e adultos, né? Que acho que está faltando um retrocesso também e que não houve avanço. Sim, essa é uma discussão que a gente faz também lá na Unilab, sabe? O curso de pedagogia é o curso que trabalha, sim, com a educação de jovens e adultos, tanto na teoria quanto na prática, porque os estágios da pedagogia também, né, são feitos na EJA, mas a gente sabe perfeitamente que as outras licenciaturas, elas trabalham, algumas, como a licenciatura em letras, trabalham como optativa, aí as outras nem trabalham.
E a gente sabe perfeitamente que o aluno, quando sai, né, das licenciaturas, ele se depara, grande parte, não com aquela escola regular, né? Ele se depara com a educação de jovens e adultos. Então, é para isso que a gente está trabalhando com uma modalidade, né? Porque ela precisa de um tratamento diferenciado. Sim, sim. E assim, eu ainda insisto em dizer que o currículo da gente, né, o currículo, na verdade, ela nega, ela silencia, né, a própria a nossa ancestralidade, o currículo silencia as vivências, nega as experiências dos sujeitos da EJA, e precisa tudo isso estar no currículo. Perfeito, é mesmo. Ou seja, trazendo para a Lei 10.639. Tudo criado no currículo. É legal. Professora, Será que eu respondi? o nosso tempo é muito curto, né? A gente precisa de mais e mais e mais horas, né? Então, professora, dentro do nosso script, né, que tem um script, fala para a gente, então, professora, deixa então a sua mensagem. Né? A gente sabe que provavelmente se outras pessoas depois vão entrar nessa live, vão conhecer um pouco mais do trabalho, mas aqui tem professores, estudantes, o que a senhora deixa aí de mensagem dessa sua trajetória de militante, de luta? Fala para a gente. Veja bem, a mensagem que eu deixo, em primeiro lugar, é a questão da gente ir para uma sala de educação de jovens e adultos, quando a gente faz as nossas escolhas, né? E com amor, com respeito àqueles sujeitos, porque são sujeitos que chegam com N problemas, né? Eles chegam cansados, eles chegam estressados, eles chegam com fome, né? Não deu certo, trabalhou, a patroa não pagou, como um aluno meu falou, a professora passei o dia todo trabalhando, acertei R$ 100 para limpar o terreno todo, e aí ela pegou R$ 50 e me deu e eles estavam demais. Então, a gente precisa entender que o aluno pode chegar chateado com a situação dessa, ter um certo comportamento e a gente vai para lá com embate e começa a colocar alguns apelidos e desrespeitar esse sujeito. Então, eu penso, a mensagem é que a gente precisa também compreender esses alunos, a gente precisa ter respeito, e a gente precisa também ir para a luta. Não achar que o Brasil não tem jeito, que os governantes fazem o que quer, não achar que às vezes estão aí, sim, às vezes estão aí, a gente precisa cobrar, né? Uma coisa que eu não falei, a questão do racismo, né? Racismo estrutural, e que nós, nas turmas de EJA, nós temos, a maioria dos nossos alunos são pretos. Os professores da EJA, se for olhar, fazer um quadro, são professores pretos. Então, a gente precisa se empoderar mesmo. A gente precisa tratar desses assuntos na sala de aula, trazer para a sala de aula, não ter vergonha de falar. Então, a mensagem que eu queria ser essa, que sejamos pontes, né? Eu vi mais uma vez isso ontem, que nós sejamos pontes para esses alunos e para a educação. E que a gente plante mesmo a verdadeira semente do amor e que a gente continue nesse diálogo e tente trazer a consciência crítica mesmo, trabalhar a consciência crítica, que a gente discuta com o aluno, que a gente coloque mesmo nos círculos de cultura e que a gente realmente faça uma educação para que nós possamos ter uma educação de qualidade, uma educação emancipadora, uma educação que inclua de verdade, uma educação que a gente quer, aquela educação que a gente pensa que deve ser, aquela educação boa mesmo, e não aquela educação que está lá no papel e que não sai do papel. Mas para isso acontecer, nós precisamos das mãos, sabe? Um não segurar a mão do outro e ir para a luta, tá? É verdade, ninguém solta a mão de ninguém, né, professor? Não soltar a mão de ninguém, de jeito nenhum. Legal, professor, obrigado. Olha, eu estou vendo aqui que são só elogios. Não vi perguntas, só elogios mesmo em relação à nossa conversa. Porque a professora é muito rica, né? Poder conhecer a história de uma pessoa que é egressa da EJA, olha, que até então nem sabia.
né? Então, quer dizer, toda a riqueza do trabalho, de vida, né, está ligada a essa educação de jovens e adultos que Sim. tanto acompanha, né, e ao mesmo tempo tão gratifica, né, o seu trabalho. Fico muito feliz, né, me Já sinto uma muito pergunta honrado. para fazer, perguntas. Pois é, vou deixar agora aberto, de repente, se algum professor, algum estudante, enfim, vou deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, pode até usar um microfone direto, não há nenhum problema, o grupo está pequeno, então dá. E, enquanto isso, professora, eu acho muito interessante mesmo, porque a senhora dá uma aula para a gente de cidadania, né? Além da aula, do conteúdo em si, a senhora traz para a gente essa amorosidade, de fato, como a senhora fala, né? Não precisa nem só falar, né? Porque a gente já sente, né? O quanto esses alunos, eles com certeza são privilegiados. Eu gosto de ser professora, eu amo ser professora. Legal. Quando me pergunta, minha professora, eu sou professora. Os professores que eu tive no Fundamental 1 foram professores que me inspiraram, né? Sim. Professores que me inspiraram. Eu sou muito grata a todos eles. Professora, eu vi que aí na Bahia fala pró, né? Eu sou pró. Eu estava Boa vendo noite. isso. Pró. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu gostaria de argumentar um pouquinho. Quanto à professora Cristininha, nossa amada Cristininha, né, de coração, a gente vê o empenho dela, né, e também ela oferece aos colegas também, né. Esse período da pandemia mesmo, sempre ela está informando as lives na educação, os cursos profissionalizantes, né? Quando eu tenho grande necessidade também de contribuir, participando, né, para adquirir conhecimento, a gente vê a grande responsabilidade do professor. O professor, cada vez mais, tem que buscar, principalmente nesse período da pandemia. O aluno se sente isolado cada vez mais, principalmente a dificuldade com as novas tecnologias, as ferramentas das novas tecnologias. Quando a própria Cristininha questionou, informou, a aproximação com o celular é de grande importância. Não haverá aula 2020, mas no próximo ano, será que a gente vai ter aluno? Né? Principalmente na zona rural, a evasão do aluno. E o aluno se sente o professor como um mancha. Como? O professor é amigo, psicólogo, aconselhador, né? Assistente social que conduz até o médico. Porque ele confia no professor. E o professor, cada vez mais, tem que buscar isso, a educação popular e políticas públicas. Cada vez mais a gente buscar. Verdade, eu tenho visto a preocupação, né, Ana Maria, com essas pessoas da EJA, principalmente das zonas rurais, né? E isso é marcante, né, nas obras de Paulo Freire, né, que nós vivenciamos na educação, não só na educação para jovens e adultos, como a educação infantil e a educação fundamental. É de grande importância a gente buscar conhecimento através das obras de Paulo Freire, como outras obras também. É marcante Paulo Freire, porque desde quando a gente passou a ter a nossa trajetória da educação, que sempre foca, né, o grande Paulo Freire. Pedagogia da autonomia, pedagogia da liberdade, e assim vai, né, educação e democracia. Então, vamos buscar cada vez mais o conhecimento. O aluno, ele testa o professor, o aluno investiga o professor, o aluno sabe se realmente o professor tem domínio. Principalmente educação para jovens e adultos, que ele se sente acolhido, com a forma do professor tratar, de acolher, e também do conteúdo, né? Não é só ler e escrever. Tem que trabalhar educação popular e políticas públicas para o alunado. Obrigado, boa noite. Obrigado, Maria. Beijo para todos. Obrigado. Eu estou aqui com a professora Ana Paula Brito, ela é orientadora educacional, professora, e quando viu que a senhora é orientadora, aí mais ainda aguçou a curiosidade de querer ouvi-la. Foi meu, obrigada. 2021 é incógnita, ela é do Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, então, professor. mais alguma outra fala? Mais alguém gostaria de falar?
Ana Maria, Ana Maria, sim. eu fico muito feliz porque é uma pessoa que me acompanha e ela é um da educação de jovens adultos também, viu, professor Luiz? Ah, legal, legal. Boa Mais alguém, noite, mais alguém? professor Ah, Luiz. professor Isabel quis. Boa noite, Eu tudo estava quase bem? perguntando, professor Isabel, não vai falar não? Tudo bem? Ai, boa noite, a professora Cristininha, né? Carinhosamente aqui, o povo se reportando a sua pessoa. Quero lhe parabenizar inicialmente por sua fala, né? Uma excelente história de vida, de formação acadêmica, profissional, né? Quero dizer que também tenho especialização na área de gestão escolar, né? Administração, supervisão e orientação. E realmente, quando a gente se depara com o público de EJA, né, com a realidade, a gente observa o quanto falta uma formação adequada para os profissionais, né, que trabalham nesta área, mesmo para os que estão em sala de aula e para aqueles que assumem a gestão, né, de programas, de escolas, aonde a oferta da EJA seja uma realidade no contexto escolar. E aí, eu aqui pensando, analisando, né, minhas experiências, como o professor Luiz Carlos comentou, eu tive a satisfação de participar do programa Brasil Alfabetizado, aqui no estado do Piauí, né? Estou falando da cidade de Picos, Piauí. E aí, então, assim, saber o quão é importante, o quanto o programa foi bom, como a senhora disse, talvez as pessoas não olhassem de maneira positiva, significativa para o programa, mas no momento em que ele foi ofertado, nas condições em que ele foi ofertado, ele foi de grande valia para um número significativo de pessoas, né? No contexto do território nacional, não apenas em estados da região Nordeste, né? Mas em todo o país houve a oferta deste programa. Muitos alunos universitários, como eu na época, né, era uma aluna universitária de especialização, depois do mestrado, quando tive essa oportunidade de participar do programa, e conheci o estado do Piauí através do programa, né? E hoje estou aqui trabalhando no programa. Hoje sou uma professora universitária, né, na cidade de Picos, na Universidade Federal do Piauí, e continuo meus estudos sobre a educação de jovens e adultos. E aí eu vejo, através da sua fala, que a realidade é a mesma em todo o Brasil quando se fala de educação de jovens e adultos. As políticas podem ser ou ter as melhores pretensões, as políticas podem ser as melhores do mundo, mas quando chega na prática, né, quando vamos ver o Estado, né, a responsabilidade do Estado, seja do Estado na esfera estadual, municipal, federal, se o governo não abraça a causa, se o governo não acredita nessas pessoas que fazem parte, né, dessa modalidade de ensino, realmente o resultado não é positivo. E aí a gente observa, né, o pequeno número de pessoas que conseguiram um pouco de escolarização, de formação dentro da EJA, dos programas, como a senhora colocou, do MOVA, os antigos supletivos, né? O Brasil alfabetizado. Então, tudo isso é uma questão de como as pessoas leem, né? Eu gosto de dizer a questão conceitual. As pessoas precisam trabalhar os seus conceitos, atualizar seus conceitos de acordo com a realidade que nós vivemos. E hoje nós estamos aí vivendo a pandemia, e qual é o conceito que nós vamos ter, qual é o currículo que as escolas irão implantar, né, para as turmas de EJA a partir dessa pandemia. Então, é uma questão de política, de adequação das políticas públicas, né, e de responsabilidade política, social, humana, ética e profissional, né, porque é todo um contexto, não são apenas os professores que precisam responsabilizar, mas a comunidade como um todo, porque as pessoas que fazem parte da EJA, né, elas estão ali dentro de um cenário social, dentro de um contexto político. Então, assim, quero lhe parabenizar
porque rapidamente, nesse pouco tempo, né, como o professor Luiz Carlos disse, se desse, a gente passaria a noite discutindo sobre EJA, mas a senhora nos trouxe a sua experiência, e assim eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não me canso de dizer, a cada encontro que a gente faz toda quinta-feira é um aprendizado, eu aprendo muito, muito mesmo, e eu descubro que eu tenho mais coisas ainda para aprender, que eu não sei onde é que eu vou parar. Isabel, né? já adianta para ela, Isabel, o convite que a gente já pode fazer, vai? Oi? Adianta para ela o convite que a gente já pode fazer aqui, ao vivo, já dá o spoiler do que vai surgir aí para gente. O convite à professora Cristina. Nós estamos organizando, né, um congresso internacional para os meses de dezembro e janeiro, falando sobre a educação de pessoas jovens, adultas e idosas, né? Vamos aí, essas lives a gente já considera como um grupo de estudo, né? Onde a gente discute, sempre tem um convidado toda quinta-feira, e nós contamos também com a participação e colaboração de professores de Moçambique, Guiné-Bissau, né, que assim já fazem parte do grupo e sempre dão sua colaboração, e que nós teremos, enquanto convidados, né, também nesse evento. A gente vai convidar a professora a participar do nosso encontro. Já está convidada, todos estão convidados, né? Obrigada. Para participar deste evento, né? Que será um evento grandioso, certo? Sim. Obrigada. Fico muito feliz. Obrigado, professora Isabel. A professora Isabel também entrou aí nessa jornada aí dos trabalhos da EJA, tem sido assim uma companheira de luta, de muito trabalho aí. Então, professora Isabel, muito obrigado. A professora Cristina, ela já adiantou, a gente vai fazer esse convite também, participar do nosso congresso, enfim, para coordenar a mesa, porque a gente precisa disso mesmo, né? A gente precisa anunciar a EJA, né? Já que as políticas de educação, elas pouco tratam da EJA ou silenciam, então vamos bater a lata, né? Vamos, então, colocar o bloco na rua, que é o que a senhora faz, né? Com certeza. Vamos colocar assim, porque é isso que a gente precisa. Professor, então, as suas palavras finais, para a gente poder, então, infelizmente, se despedir. Mas fala, senhora. Professora? Ih, eu acho que ela caiu. Ele parece que ela caiu. Eu acho que ela caiu, né? Foi. Espera mais um pouquinho, dá tempo dela voltar. Que riqueza, né, de trabalho. Ah, ela voltou. Professora, eu achei, será que ela entendeu que era para acabar? Não, professora, pode falar. Eu cliquei no lugar errado. Muito obrigado, professor Luiz, por este convite mais uma vez. Agradeço. Foi assim, foram quase 2 horas, né, de discussão, muito boas. Se fosse para ficar mais, eu ficaria, porque quando eu falo de discutir EJA, eu não me canso. Mas a gente sabe que existem outros afazeres e a gente tem que cumprir. O senhor, então, que já veio de outras reuniões, dizer que eu estou à disposição, sim, para fazer parte desse evento e de outras discussões também que a gente possa dar nossa contribuição. Acho que o conhecimento é para ser compartilhado, não é isso? Então, se a gente estuda, se a gente pesquisa, o pouco que pesquisou, estudou e que viveu, é preciso compartilhar. E compartilhar com outras pessoas. Porque, às vezes, a gente está no município, na nossa caixinha, querendo viver em ilha. Eu não gosto de viver em ilha, eu gosto de estar mesmo, né? Então, hoje, eu costumo dizer que antes eu tinha medo de viajar. Depois do mestrado, perdi o medo. Então, hoje, quero estar em outros lugares, estou online por conta da pandemia, já estive na Argentina, hoje já estou em outros estados do Brasil através da tecnologia. Mas, passando a pandemia, eu quero sim conhecer outras experiências, porque eu faço parte também de uma comunidade de práticas que tem um professor da Inglaterra, professor da Espanha, professora Graça, professor Pedro de Portugal, e a gente dialoga o tempo todo. Então, educação é isso, educação de jovens e adultos, a gente vai expandir, vai dar toda a atenção que era precisa, sim.
conto com a presença também do professor Luiz, professor Isabel, em alguns eventos que nós estamos tentando também organizar. Vou tentar. Pode organizar. Estaremos aí, sim. E agradecer as pessoas que ficaram até o momento vindo, né? Agradecer a minha família presente e dizer que eu estou muito alegre e vou dormir muito bem. Obrigado. Professora, eu começo, então, me despedindo da professora Cristina Ferreira da Silva e terminando dizendo da Pró Cristininha. Eu começo falando da professora Cristina Ferreira da Silva e termino, então, com a Pró Cristininha, né? Legal. Professora, muito obrigado. Obrigado demais a todos que ficaram até o final, acho que não puderam também. A Irará, né? Por ter aí a beleza de ter a professora Cristina, né? Nesse trabalho tão bonito. Eu estava lembrando aqui que eu sigo no Instagram um poeta daí de Irará, Danilo Lumiano. Danilo Lumiano. E eu sigo esse poeta. Pode seguir também Quitute Coelho. Ah, vou anotar. Eu tinha que dar uma aula, sobre capoeira, e aí eu achei uma poesia dele. Olha para isso. Eu acabei usando a poesia aí do Danilo. Do Danilo Lumiano, Danilo Lumiano. Os livros de Irará, e nós temos Quitute Coelho e Nádia também Cerqueira. Pode seguir aí que todos falam de capoeira. Ah, legal. Obrigada. Então, professora, muito obrigado. Obrigado a todos e todas, tá certo? Semana que vem a gente vai falar de sexualidade e gênero. Uma discussão até nova que a gente ainda não fez. Então, muito obrigado. Tá? Que a gente consiga sair logo dessa. Eu sempre vejo falando isso, né? Porque a pandemia está aí, né? Os números têm aumentado, mas que a gente precisa se resguardar para que tudo passe rápido, tá bom? Verdade. Obrigado à sua família por ter participado aí. Tchau. Fique com Deus. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tia! Tchau, tia, olha só. Ah. Tchau. Deixa eu tirar aqui da gravação. Obrigado, Jurandir.